Continuando com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje eu vou estudar, meditar no capítulo 12. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui diante do capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, que o Senhor possa me ajudar, Senhor. Um capítulo claro, que não tem muito mistério nesse capítulo, mas que o Senhor nos dê a revelação, Senhor Jesus, do que significa, Senhor Jesus, esse capítulo para a nossa vida, para a minha vida e para a vida da pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo. É o que eu te peço, a revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O capítulo começa assim. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Então aqui nós vemos que começa o capítulo já com a morte de Tiago, irmão de João, por causa o rei Herodes, ele manda matar, prender alguns da igreja e a passar ao fio da espada a Tiago, ou seja, manda matar Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Então, e eram os dias dos pães asmos, tendo feito prender, lançou Pedro no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo durante a festa da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O que é que nós aprendemos aqui com essa primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos? Que nós temos que orar, né? Orarmos pelos outros, por aqueles que estão passando por alguma aflição, por alguma tribulação. Aqui Pedro, ele estava preso, mas a igreja não deixou de orar por ele. Nós temos aqui que havia oração incessante a favor de Pedro, né? Por parte da igreja a favor dele. No versículo 6, nós vemos aqui, quando Herodes estava para apresentá-lo na mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te daqui, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então aqui nós vemos que algo sobrenatural aconteceu na prisão onde Pedro estava, né? Herodes, ele pretendia apresentar Pedro naquela noite ao povo para que fosse julgado. E o que é que acontece, né? As orações incessantes dos irmãos que estavam acontecendo fizeram com que um anjo viesse até aquela prisão e libertasse Pedro da prisão, né? Porque alguma coisa sobrenatural acontece, onde o anjo diz para Pedro: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram das mãos e o anjo diz: cinge-te e calça as sandálias e segue-me. Então no versículo 9 diz assim: então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Versículo 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta, o portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar.
mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Então aqui nós vimos que Pedro foi liberto, um anjo tirou Pedro daquela prisão, e ele se dirige à casa de Maria, a mãe de João, cognominado Marcos, e quando ele chega, aqueles irmãos estavam todos orando ali dentro daquela casa, e quando ele bate a porta, é uma jovem chamada Rode que vem abrir a porta, e quando ela vê Pedro, ela fica tão surpresa, né, que vai anunciar, ela esquece de abrir a porta para Pedro entrar, e vai anunciar aos outros que estavam dentro da casa, dizendo que Pedro estava lá fora. E aí eles se dirigem para o portão e vê que Pedro realmente estava ali. No versículo 18 diz assim: sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justificadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes o expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então aqui nós vemos, né, a morte de Herodes, aquele rei déspota, aquele rei mau, que estava pretendendo levar Pedro, né, para ser condenado, para ser morto, né? Mas ali Pedro tem um livramento, e agora Herodes vai para aquela região de Tiro e Sidom, onde ali as pessoas estavam pedindo uma reconciliação, né, para que o rei olhasse para aquela terra. E no dia designado, Herodes vai se apresentar para aquele povo vestido de um traje real, e ali ele é aclamado como se ele fosse um Deus. E Deus, vendo aquilo, no mesmo instante, um anjo do Senhor o fere por ele não ter dado glória a Deus. Herodes já estava se sentindo um Deus, né? Mas aí Deus vem e mata aquele rei que se achava um Deus. E ali na mesma hora, o anjo do Senhor fere ele e ele é comido de vermes, né? E ali ele morre. E depois disso a palavra de Deus começa a crescer, começa a se multiplicar. Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém e levam também agora João, apelidado de Marcos, e continua para fazer a primeira viagem missionária que nós vamos ver no capítulo 13. Então isso é o que nós vimos no capítulo 12 da palavra de Deus, de Atos dos Apóstolos. Amém?